Vou contar aqui resumidamente como foi a aparição da milagrosa, perfeita Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, Nossa Rainha, lá no Tepeyac, de renome Guadalupe. Primeiro se fez por um índiozinho de nome Juan Diego, e depois apareceu sua preciosa imagem diante do recente bispo Dom Frei João de Zumárraga. 10 anos depois da conquista da cidade do México, quando os povos já estavam em paz, no ano de 1531, poucos dias do mês de dezembro, um índiozinho pobre chamado Juan Diego se dirigia até a cidade de Tlatelolco para fazer sua catequese. Ao chegar próximo à colinazinha chamada Tepeyac, já amanhecia. Ouviu então o som de pássaros raros, que cantavam muito bonito. E o Juan Diego se deteve em contemplação e falou consigo mesmo: porventura sou digno ou merecedor do que ouço? Será que não estou apenas sonhando? Onde estou? Acaso estou lá onde os anciãos, nossos antepassados, nossos avós falavam? Na terra das flores? Na terra do milho? Do nosso sustento? Acaso estou na terra celestial? Estava lá olhando em direção ao topo da colinazinha, do lado onde nasce o sol, quando de repente cessou o som dos pássaros, e uma voz começou a chamá-lo de cima da colina. Juanito, Juan Dieguito. Ao chegar no topo da colina, eis que acontece a primeira aparição da Virgem Maria. Em conversa, ela pede o seguinte: fica sabendo, menor dos meus filhos, que eu sou a perfeita, sempre Virgem Santa Maria, Mãe de Deus. Muito quero e desejo que aqui ergam para mim a minha casinha sagrada. Imediatamente, depois de ouvir o pedido da Virgem Maria, o índiozinho Juan Diego desceu do monte e foi direto para a cidade do México, para procurar o bispo da cidade, que estava em seu palácio, para lhe contar tudo o que havia ouvido e visto, para que se cumprisse o desejo da Virgem Maria. Ao chegar no palácio do bispo, ele entrou rapidamente, se ajoelhou diante dele e contou-lhe tudo o que havia visto e ouvido, e o desejo da Virgem Maria. Porém, o bispo não lhe deu muito crédito e não acreditou muito. Mandou que ele fosse embora e que ele voltasse outro dia para eles conversarem com mais calma. Ouvindo isso, o índiozinho caminhava triste, porque não se realizou imediatamente o pedido da Virgem Maria que ela havia feito para ele. Ao chegar o fim do dia, Juan Diego se dirigiu até a colinazinha para contar à Virgem Maria tudo o que havia acontecido. Juan Diego contou para a Virgem Maria sua profunda tristeza ao não ter conseguido cumprir a sua missão e pediu para que ela enviasse outra pessoa em seu lugar, porque o bispo não lhe dava atenção e nem crédito. Escuta, menorzinho de meus filhos, e tem por certo que não é escasso o número de meus servidores e mensageiros, a quem poderia encarregar de levar meu alento e palavra para que efetue a minha vontade. Porém, é muito necessário que tu vás pessoalmente e suplique que por tua intercessão se realize e se cumpra o meu querer e a minha vontade. Ouvindo as palavras da Virgem Maria, Juan Diego disse sim ao chamado da Virgem Maria novamente e prometeu que amanhã à tarde, ao pôr do sol, traria a resposta do bispo. Num domingo de manhã, depois de assistir à missa e ser contado entre os fiéis, Juan Diego se dirigiu até o palácio do bispo. Chegando lá, ele teve um pouco de dificuldade para conseguir entrar até o local, mas depois de muito trabalho ele conseguiu chegar até a presença do bispo. Se ajoelhou e contou a ele tudo o que a Rainha dos Céus havia dito para ele, seu desejo de construir um templo no Monte Tepeyac. O bispo ouviu atentamente, porém não acreditou no que ele disse. Pediu então que Juan Diego trouxesse um sinal para que fosse comprovado tudo o que ele havia dito e visto. Depois que Juan Diego saiu, o bispo chamou seus empregados e pediu para que um deles fosse atrás de Juan Diego, para que o seguisse e comprovasse se tudo o que ele dizia era verdade. Acontece que, no meio do caminho, o empregado perdeu ele de vista e voltou furioso e fez a cabeça do bispo que ele acreditasse que tudo não passava de imaginação, de mentiras.
Enquanto isso, Juan Diego estava conversando com a Virgem Maria, que lhe contou tudo o que o bispo lhe havia dito. Está bem, meu filhinho, retornarás aqui amanhã para que leves ao bispo o sinal que ele te pediu. No dia seguinte, segunda-feira, era para Juan Diego levar o sinal para o bispo. Porém, em casa estava com um tio muito enfermo, que lhe pediu que fosse de madrugada, bem à noitinha, buscar um sacerdote para que ele se confessasse, porque acreditava que ia morrer. Juan Diego decidiu então dar a volta pela colina para que não fosse visto pela Virgem Maria. Ele pensava primeiro em achar um sacerdote para o seu tio, para que seu tio pudesse se confessar antes de morrer. E depois ele pensou em retornar até a Virgem Maria para cumprir a sua missão. Porém, no meio do caminho, a Virgem Maria apareceu. Ele contou a ela tudo o que havia acontecido com seu tio e o porquê dele estar dando a volta pela colina. E disse também a sua aflição e pediu perdão pelo que havia acontecido. Não estou aqui, eu que sou a tua mãe? Não estás debaixo de minha sombra e proteção? Não sou a fonte da tua alegria? Não estás sob o meu manto e envolta em meus braços? Tendes necessidade ainda de outra coisa? Que nada te aflinja ou te perturbe, que não te angustie a enfermidade de teu tio, porque ele não morrerá por causa dela. Não temas, não tenhas dúvidas de que já está bom. Naquele mesmo momento, seu tio ficou curado, como se soube depois. Ouvindo as palavras da Virgem Maria, Juan Diego acalmou seu coração. Foi então que ele fez o que ela lhe pediu, subiu até a colina, colheu as flores e as levou para o bispo como sinal de que tudo o que havia acontecido e visto era verdade. Ao chegar no palácio, os empregados do bispo não o deixaram entrar, porque eles achavam que estava perturbando muito o bispo. Ele ficou esperando por um bom tempo no portão. Os empregados, curiosos, tentaram ver o que é que ele estava levando para mostrar para o bispo. Vendo que não tinha opção nem o que fazer, Juan Diego mostrou a eles o que era um pouquinho. Eles viram que eram flores muito belas, perfumadas e fora de estação. Eles se impressionaram com o que viram, então chamaram o bispo, que logo deixou entrar para ver o que era. Ao chegar diante do bispo, se ajoelhou e contou a ele tudo o que havia acontecido, tudo o que havia visto e ouvido. E para que o bispo acreditasse, mostrou-lhe o sinal que a Virgem Maria lhe deu. Ao ver o sinal, o bispo acreditou, e todos que estavam na presença dele ficaram de joelhos e pediram perdão a Deus e a Virgem Maria por não terem acreditado, e também a Juan Diego, seu servo. Naquele dia em diante, foi erguido no Monte Tepeyac a capela em honra à Santíssima Virgem, a Virgem de Guadalupe, que está de pé até hoje.